Oi, meus queridos amigos. Eu vou hoje contar uma historinha, um pouquinho longa, tenham paciência, mas é preciso. Afinal, quem não tem história, não tem passado. É para falar um pouquinho do Vitória de hoje, por isso que eu vou voltar aos anos de 2000, início dos anos 2000. Eu estava no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, com meu amigo e irmão, e não é da boca para fora, é irmão mesmo, Antônio Roque Mendes da Paixão, hoje da assessoria de imprensa do Vitória. Começamos juntos em dezembro de 1970, na Tribuna da Bahia, na editoria de esporte da Tribuna da Bahia. Quando se aproximaram Maneca Tanajura, o saudoso Maneca Tanajura, Clóvis Camelier, Sérgio Leite, e eu virei para Roque e disse: Roque, se prepare que vai ter porrada, porque o Maneca Tanajura estava muito puto comigo, que eu tinha feito uma matéria na Tribuna dizendo que o projeto do Vitória de um estádio num terreno da Avenida Paralela não ia acontecer por uma série de defeitos, de problemas e de brigas políticas que terminaram não dando certo. E Maneca, muito puto comigo, tinha dito que ia me pegar. Quando ele se aproximou, eu confesso, peguei uma garrafa pela boca, botei embaixo da mesa e fiquei esperando o pau quebrar. Quando ele vem, puxa a cadeira, senta e vira para mim e diz assim: que tipo de homem é você? Eu contratei um advogado, eu contratei um detetive, eu investiguei toda a sua vida. Eu queria lhe fuder, disse Maneca para mim, eu calado olhando para ele. Ele aí vira e diz: eu não achei um cheque sem fundo, eu não achei um protesto, eu não achei nada contra você. Você não existe. Que tipo de homem é você? Ele aí vira para mim e diz que eu nunca esqueci, nunca vou esquecer na minha vida. Eu desisto. Eu prefiro ser seu amigo do que seu inimigo. Esticou a mão, apertou minha mão e voltamos a ser, não amigos íntimos, porque eu não convivia com Maneca. Embora eu já conhecia Maneca desde os anos de 1980, quando eu fazia assessoria para o Clube Baiano de Tênis. E ele era filho de Manuel Pontes Tanajura. E eu era assessor do Baiano de Tênis, onde nasceu praticamente o Vitória, embora o Vitória nasceu no corredor da Vitória. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Vitória, eu conheço demais. Ele terminou e disse para mim assim: você só morto tem que ser queima de arquivo, conhece demais. E realmente eu tenho uma vida dentro do futebol. E quando eu vejo essas historinhas de SAF do Vitória, de que pode, que não pode, que deve, que não deve, eu volto ao passado e me lembro que o Vitória foi construído com o dinheiro, o amor, a paixão de grandes coronéis. Manuel Tanajura, Manuel Pontes Tanajura, Luiz Catarino Gordilho, Benedito Dourado da Luz, homens que tinham empresas, faziam parte da estrutura econômica e social da Bahia e que tiravam muito dinheiro. O Vitória era administrado das 5 da tarde às 9 da noite no barzinho do Clube Baiano de Tênis. Quando eles deixavam suas empresas, os seus trabalhos, iam lá administrar um Vitória que não tinha sede, que não tinha estádio, que não tinha nada. O Vitória tinha uma sede na Maralina, em frente à praia. Depois teve uma sede nos Barris. O Vitória era um clube nômade. Não tinha sede, não tinha nada. Mas tinha uma torcida apaixonada e que cresceu, e cresceu muito. Então, quando o Vitória fala em ter uma SAF, é preciso ter muito cautela, porque o Vitória tem essa história, sim, de pertencer a uma casta, de ter gente que o Vitória tinha dono. E quando você fala em SAF, significa abrir mão de ser dono do Esporte Clube Vitória.
Porque essa historinha, e é historinha mesmo, de que vão colocar uma SAF no Vitória apenas para o investidor investir, e que o patrimônio vai continuar sendo do Vitória. Patrimônio que eu falo é o estádio Manuel Barradas, a concentração Vidigal Guimarães, toda a estrutura do Esporte Clube Vitória. E que o investidor vai apenas investir. O tempo mudou, gente. O futebol hoje, mundial, mexe com 6% do produto interno bruto do mundo. É muito dinheiro. O Flamengo hoje tem 7 ou 8 jogadores que ganham 1 milhão por mês. Não dá para a gente acreditar de que quem jogou baba no Baiano de Tênis, na Associação Atlética da Bahia ou na praia de Piatã conhece futebol ou porque frequenta ou frequentava o Estádio da Graça, o Estádio da Fonte Nova, hoje a Arena Fonte Nova, o Campo do Galícia, né? O campo do Estádio do Galícia, ou até o Estádio Manuel Barradas, hoje Barradão ou Toca do Leão. É preciso ter conhecimento, é preciso conhecer futebol, porque senão os erros são imperdoáveis. Vocês sabiam que o Vitória e o Bahia são SAF, que hoje é SAF, né? Mas eram empresas, foram vendidos, o Vitória ao grupo argentino e o Bahia ao grupo Opportunity do Rio de Janeiro, do baiano Daniel Dantas. Quebrou, não deu certo. O Vitória porque a Argentina entrou numa crise financeira terrível e quebrou o grupo que administrava o Vitória e que fez aquele timaço do Vitória de Bebeto, Túlio, enfim, e que ganhou títulos no início da administração de Paulo Carneiro. E o Bahia porque também não deu certo e o Daniel Dantas resolveu sair. Mas existem ainda essa associação do Bahia e do Vitória registrada, porque precisava ser registrada aquela empresa, e existem isso ainda. Então, é preciso ter cuidado, porque nenhum mega investidor vai investir dinheiro em produto podre. Se não for dono do Vitória, não vai ter SAF do Vitória. Por isso que eu tenho evitado falar sobre SAF do Vitória, assim como é a SAF do Bahia. Existe hoje um movimento fortíssimo e que a CBF já assumiu de acabar com de manter, de valorizar o fair play, limitar os investimentos das SAFs em grandes contratações e deixar rombos estratosféricos, prejudicando, limitando a Série A do Campeonato Brasileiro a meia dúzia ou 8 clubes, aqueles que podem ir para a Taça Libertadores da América ou até para a Copa Sul-Americana. O futebol evoluiu, não tem mais espaço para amador, como o Conselho Deliberativo do Vitória. Quem são os conselheiros do Conselho Deliberativo do Vitória? Conhecem o que de futebol? Estudaram o que do futebol? E hoje o Vitória é instável porque tem um conselho rachado, politicamente dividido, tem interesses pessoais acima dos próprios interesses do Esporte Clube Vitória. É só uma lembrança de, como disse uma vez um companheiro, nós somos jurássicos, nós estamos em fase de extinção, mas eu ainda estou vivo e tenho memória. E se quem tem memória tem passado. Do amigo de vocês, jornalista, radialista, Luiz Alberto Brito.